Bem, queridos, então nós estamos aqui de volta para o nosso terceiro vídeo, né, nesse tema tão importante, que é falar sobre o pecado, os problemas que ele trouxe para a tua vida, para a raça humana e a solução para o pecado. Então, nós falamos no nosso primeiro vídeo, já falamos no segundo. Nesse terceiro agora nós queremos concluir com uma palavra muito importante, fazendo parte aí da solução para vivermos uma vida realmente, né, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, sem pecado, sendo cada dia mais santificado para sermos semelhantes a Jesus em tudo. Então nós queremos falar sobre o tema integridade. O Evangelho nas atitudes, no dia a dia. Como aplicar, né, isso no dia a dia. Tem uma frase famosa que falam por aí, né? Uma hora fala que é de um, outra hora fala que é de outro, não sei quem foi o autor dessa frase, mas fala: seja você mesmo a mudança que você deseja ver no mundo. Então o objetivo então dessa conclusão, desse terceiro vídeo, é desafiar você a aplicar os princípios bíblicos do Evangelho e do Reino em todas as áreas da tua vida diária. E dessa maneira você ser uma testemunha eficaz e frutífera para Cristo. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, nós queremos entender o significado de integridade. No dicionário lá, fala que é virtude ou qualidade do que é íntegro, reto, incorruptível, inatacável, perfeito, completo. E a origem lá no latim, a palavra integrare, que significa fazer inteiro, sem divisão, completo, pleno. E o significado bíblico, tá lá em Gênesis 20, versículo 5, fala o quê? É honestidade, queridos, é não abaixar o padrão, é não abrir concessão ou aceitar corrupção, significa plenitude, significa inocência. Em Joel 4,19 também fala ser inculpável, irrepreensível, inocente, livre, isento. Então olha só o que nós queremos falar hoje sobre integridade, amados. É ser completo, não ter nada em suas atitudes exteriores ou disposição interior que seja desagradável a Deus. Isso é o que o Senhor está nos chamando. Depois que vencemos o pecado, para sermos íntegros em sua presença, no interior e no exterior. Então, um homem de integridade, tá, é o mesmo que ele, no que ele diz e que ele não faz. Ele é o mesmo no que ele diz e faz. Esse é um homem íntegro. Tá? Então, o que ele prega, ele vive. O que ele diz, ele faz. É o mesmo em público e em particular. Né? O que é que você faz quando não tem ninguém vendo você fazer? Quando você está sozinho? Né? Então, nós estamos falando de integridade. É você ser o mesmo, no interior e no exterior. No que você diz e no que você faz. No público e em particular. Amém, queridos? Então, é o mesmo, tá, no que ele diz e faz, e o mesmo em público e em particular. E também o homem de integridade é o quê? Ele é direito, tá? Ele é justo, ele faz o que é certo, ele não toma conselho com os ímpios, ele mantém a sua palavra mesmo quando incomoda. Tem um coração limpo, com motivações puras. Ele não é maledicente, difamador, caluniador, vingativo. Tá? Salmo 15, lê lá depois, e Provérbios 24, versículo 3 e 4. Integridade, amados, é um homem que é o mesmo por dentro como ele exige ser por fora. Não há discrepância entre o que ele diz e o que ele faz. Então, a integridade pode ser dispensada em alguma área da vida? A integridade pode ser dispensada na medicina, na lei, na ciência e pesquisas, na engenharia, nos negócios, na mecânica de carros, né, nos esportes? Não. Né? Pergunte então a você mesmo, eu tenho uma vida como igreja e uma vida secular diferente? Eu sou um bom mordomo com o telefone e os suprimentos da minha empresa? Olha só.
Você é o bom mordomo quando você sabe que o telefone que vai pagar a conta, tá, é a tua empresa? Né? Os suprimentos que você tem, que você usa, o ferramental da tua empresa, né? O papel, a caneta, né? A máquina de Xerox. Como é que você olha isso, gente? Não é você que vai pagar a conta. Como é que você faz isso aí? Quando eu estou num hotel, né, eu uso a água e a luz como se estivesse na minha casa? Já está pago. Né? Então eu vou chegar e vou fazer da minha maneira? Como é que é esse negócio? Olha lá 2 Coríntios 13, versículo 5. Tá? Então, será que existe reprovados na igreja nessa área aí? Por que, queridos, que a integridade é tão importante? Deus procura isso num discípulo. João 2:3, Gênesis 18:19. Jesus viveu como um homem de integridade, amados. Ele é o nosso exemplo em tudo, nós temos que ser como ele é em tudo. Nós temos que imitá-lo em tudo. Mateus 22:16. Então, para ganhar vidas, tá, você tem que ter credibilidade. Você quer fazer discípulos? Você tem que ter credibilidade, porque não é só ganhar. É ganhar e edificar vidas. Então, tem que ter a continuidade. Isso você só vai conseguir ter continuidade se você tem credibilidade. Então, um homem de integridade, amados, ele faz a obra com confiança. Provérbios 10:19. Então, as nossas vidas são a linha de frente do discipulado. Se nos falta integridade, nós maculamos o Evangelho. Lê lá Tito 2, versículos 5 a 8. Então, vamos aplicar um pouquinho dessa relação de integridade, vendo lá o exemplo de Daniel, que eu sempre gosto de falar. Né? Tem alguns exemplos da Bíblia que são assim chaves que a gente não pode deixar de falar quando falamos de integridade. Então, queridos, a fé, ela não vive em euforia. Tá? Ela surge quando encontra fatos reais. Então, integridade não é para ser praticada como uma utopia, onde tudo é um ideal, é um sonho, mas para ser tentada, testada e provada através de situações reais da vida. Então, você precisa teste a si mesmo. Lê lá 2 Coríntios 13:5, se você ainda não leu. Então, eu concilio o meu serviço com os homens a meu serviço a Deus? A minha vida no dia a dia é santificada quando, da mesma maneira, né, como quando eu estou com a igreja? Essas são as perguntas que você tem que fazer para você. Então, eu tenho um preço? Alguma reserva? Algo que não renunciei? Então, queridos, a minha integridade será a mesma quando colocada à prova ou os padrões do mundo me influenciarem acima dos princípios de Deus? Então, são perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos. O sistema do mundo mexe comigo? Algo mundano ainda me atrai? O meu caráter no trabalho leva pessoas a Cristo ou eu estou maculando o Evangelho? Como é que é isso? Então, o exemplo lá de Daniel mostra isso, que ele trabalhava no emprego secular, para reis pagãos, foi reconhecido pela sua excelência de espírito, está lá em Daniel 5, versículo 12, e Daniel 6, versículo 3. Sua credibilidade e integridade permaneceram a mesma, está lá em Daniel 5, versículo 10. Seus inimigos não encontravam falhas nele, está lá em Daniel 6, versículo 4. Conciliava bem o serviço para homens e para Deus, da mesma maneira, era o mesmo, nas duas situações. Ele influenciava outros a viver uma vida de santidade, né? Como, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá em Daniel 1, 8 a 12, Daniel 2, 17 a 18 e Daniel 2, 49. Estava pronto a pagar o preço que fosse para fazer o que era correto. Daniel 6, versículo 12. Daniel manteve-se puro. Sabia que tipo de oferta ou presente não deveria aceitar. Daniel 1:8, Daniel 5:17. Ele orava sem cessar. Não tinha falha de credibilidade. Agora, queridos, bem-vindo ao mundo de Daniel, né? Bem-vindo ao mundo de Daniel. Babilônia, cheio de idolatria, né? Folia, libertinagem, um constante estabelecimento de decretos contra as leis de Deus, cercado de corrupção. Te parece familiar alguma coisa? As tentações eram lançadas para ele constantemente. Um mundo onde diferentes culturas pagãs, né, predominavam.
Então Daniel e seus amigos estiveram cara a cara com a morte, né? A cova dos leões, a fornalha, a gente conhece a história. Então seria lógico e razoável seguir o curso natural desse mundo, né? Não tinha ninguém olhando, Jerusalém está tão longe, Daniel. Vai lá, Daniel, aproveita. Então, queridos, Daniel era um prisioneiro numa terra estranha. E quais foram os resultados disso? Os pagãos viram a salvação de Deus. Os decretos reais abriram portas para o Evangelho. Daniel 3:29, Daniel 6:26. Daniel e seus amigos foram promovidos, amados. Então, a integridade será testada, amados. Todo problema é uma oportunidade de formar caráter. Por mais difícil que a situação seja, o potencial é ainda maior de se construir músculos e fibras espirituais para você crescer, para você vencer. Existe um preço a pagar, mas existe um prêmio a ganhar, queridos. Provérbios 2, versículo 7 fala: ele reserva a verdadeira sabedoria para os íntegros e escudo é para os sinceros. Queridos, terceiro lugar, a segurança, né, diante do sucesso. Né? A segurança de um líder é importante para o seu manuseio de poder, de autoridade. Um líder seguro guia com convicção, mas um líder inseguro, né, põe em risco não somente seus seguidores, mas toda a obra. Tá? Precisamos dessa segurança, precisamos, né, dessa integridade em nossas vidas para nos fazer seguros. A verdadeira segurança só é encontrada em Deus, amados. Nossa âncora. Esperar em outra coisa qualquer é uma falsa segurança que deixará o navio sem rumo. Tá? Outro exemplo que a gente sempre gosta de falar sobre essa área também é de José, né? Que foi uma escola ali de segurança, lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, você pode ver a história de José. Né? Deus irá podar o seu servo de excesso de bagagem e traço de caráter que são prejudiciais para o ministério, queridos. Não tem como. Excesso de bagagem, traços prejudiciais para o ministério, o Senhor vai podar, não tem como. José veio o quê? José veio de uma família desestruturada, insegura. Ele próprio era jactancioso, cheio de justiça própria, tinha orgulho de suas credenciais, né, atitudes externas, como lá em Gênesis 39:9, Gênesis 40:14 também. Né? Sempre que ele se achava seguro, Deus o colocava de volta a um lugar inseguro. Da casa de seu pai para a escravidão, da casa de Potifar para a prisão, de uma posição de honra na prisão para o esquecimento. Então, no final de tudo, ele aprendeu o quê? A confiar somente em Deus e dar glória a Deus, a Ele. Amém? Gênesis 41:16, Gênesis 50, versículo 20. Então, Deus fez tudo para o bem de José. Deus fez tudo para o bem de José. Então, queridos, segurança diante do sucesso, segurança real é só encontrada em Deus. Em quarto lugar, eu quero falar sobre contentamento versus cobiça. Então, a queda de um líder não acontece da noite para o dia, amados. Acontece quando apetites incontidos não são controlados. E com o tempo a consciência fica o quê? Cauterizada. Né? Tem aí um provérbio aí que se fala aí por aí também, que fala o seguinte: aquele que não está satisfeito com o que tem, está sujeito a desejar algo tão grande, cujo peso poderá esmagá-lo. Olha só. Né? Então, o tropeço de um líder é em relação a isso, né? Quando fala lá de grana, de garota e de glória, né? Os famosos 3 Gs, né? Grana está falando o quê? O dinheiro que ele pode comprar, o dinheiro que ele pode comprar, o charme do sexo oposto e a fama e o poder. Então pergunte a si mesmo: eu desejo ter um salário maior? Eu desejo ter um carro melhor? Eu posso definir a diferença entre suborno e um presente? Eu pego emprestado desnecessariamente? Eu tenho alguns pensamentos que eu não gostaria que fosse colocado no telão para todo mundo ver? Eu tenho colocado regras claras para o meu relacionamento com o sexo oposto? Eu tenho a tendência de comparar o meu cônjuge com alguém do sexo oposto que eu admiro? Eu presto contas e me submeto em tudo a alguém, ou Deus fala direto comigo? Sonda o teu coração hoje, meus amados. Tá? Entende esse negócio de integridade.
né? Se eu minto, exagero ou omito fatos quando estou falando, sou humilde o bastante para voltar atrás e endireitar as coisas? Eu sinto que cheguei num estágio onde eu posso facilitar as coisas e dar um jeitinho para tudo? Então, essas coisas que você tem que se perguntar, que tem que sondar o teu coração, meus amados. Outros exemplos bíblicos que a gente viu na questão da infidelidade sexual lá do rei Davi, em 2 Samuel 11:12, né? Estava distraído, estava relaxado, confortável, à toa, quando caiu. Tá? Nós vemos lá o exemplo da questão do dinheiro, né? Lá Geazi, 2 Reis 5, 1-27, né? A maquinação, a mentira, o engano, as trevas. Nós vemos lá o problema de Saul com poder e fama, em 1 Samuel 13, né? Desobedeceu a Deus e assumiu o poder não dado a ele, foi um humanista, querendo agradar os homens. Né? Então, queridos, quando um líder cai, isso afeta não somente ele mesmo e a sua família, mas isso também causa a queda de seus seguidores e aborta a missão, amados. Então, querido, nós temos que debater, nós temos que conversar entre nós, sondar o nosso coração, tá? E falar ousadamente uns para os outros sobre esses pontos relevantes. Né? Será que a integridade ela muda com o tempo? Né? Como é que é esse negócio? Então, queridos, a integridade é o coração da liderança. Nesse mundo falido, as pessoas estão procurando por líderes em que elas possam confiar. Eles não seguirão Jesus, que eles não podem ver, se eles não confiarem no seu corpo, na igreja que eles veem. Outra frase famosa, acho que essa foi do Ralph Waldo Emerson, que ele diz: o que você faz fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Então, meus amados, precisamos fechar esse ponto, então, com esse entendimento. Tá? Entendemos o que é o pecado, entendemos a obra de Cristo, tá? Que nos mostra o nosso problema e o problema que esse pecado causou a mim, a você e à raça humana. Entendemos que a solução para o pecado é Cristo, e é somente através dele que nós podemos ser salvos. E nós entendemos depois como nós temos que viver praticamente, fazendo na prática o que o Senhor quer para nós. E agora fechamos nesse terceiro vídeo falando sobre essa questão da integridade, que é fundamental para você entender a vida. Queridos, não se atrapalhe, não fica sozinho. Para isso nós temos o corpo de Cristo. Abra o teu coração, anda na luz, confessa o teu pecado, busca ajuda, receba tratamento, deixa as pessoas entrarem, não fuja, não se isole, tá? Para que você possa crescer nisso que o Senhor chama de integridade. Então, uma vez contrito de coração, conhecedor do seu pecado, agora íntegro diante de Deus e diante dos homens, sendo realmente uma testemunha viva de Jesus em todos os lugares, aplicando o Evangelho do Reino de Deus em todas as áreas da tua vida. Então, fechamos aqui o nosso terceiro vídeo. Faça aí a sua playlist, escute os 3 na ordem, anota tudo. Qualquer dúvida, tá? Fala comigo, tá? Tá aí meu WhatsApp, tá aí o meu YouTube, né? Tá aí o meu Facebook, o meu Instagram, tudo onde você precisa, onde você pode me achar fácil, tá? Manda a tua pergunta, comenta lá, né, no YouTube, faz um comentário, faz uma pergunta lá, vamos estar interagindo, vamos estar respondendo, para que isso tudo seja muito claro em você, para que você entenda o pecado, a tua situação de pecador, o mal que o pecado fez na tua vida, e para que você entenda a solução, que é você conhecer o teu pecado, deixar Jesus ser a tua salvação e viver uma vida íntegra diante dele, no nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Queridos, bem-vindo aí ao meu canal. Eu sou o pastor Osias Matos. Estamos sempre postando vídeos novos aí, estudando a palavra, tá? Se inscreve lá, dê o seu like, comente, aperte o sininho lá para receber notificação e anota aí, tá? Todos os meus contatos nas redes sociais. Vamos estar interagindo para um crescimento mútuo aí, para que possamos estar um edificando ao outro no Senhor. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Fica com Deus.